Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, sua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Estudo o Livro do Céu, volume 13, o trecho do 38 ao 43, Luísa Picarreta. 3 de dezembro de 1921. A redenção é salvação, a divina vontade é santidade. Sentia-me aniquilada e com dúvidas sobre tudo que o meu Jesus dizia a seu divino querer, de seu divino querer. Pensava entre mim: será possível que tenha deixado passar tanto século sem fazer conhecer estes prodígios do divino querer e que não tenho escolhido entre tantos santos onde dar o início a essa santidade toda divina? Estiveram os apóstolos, tantos outros grandes santos que surpreenderam todo o mundo. Agora, enquanto isso, pensava, não dando-me tempo, interrompendo o meu pensamento, veio e disse-me: a pequena filha do meu querer não quer persuadir-se porque duvidas ainda, porque eu pareço má, e quanto mais você diz, tanto mais eu me sinto aniquilada. E Jesus: é isto quero eu, teu aniquilamento. E por quanto mais te falo de meu querer, sendo minha palavra criadora, cria meu querer no teu. E o teu, antes a potência do meu, fica aniquilado e perdido. Eis porque de teu aniquilamento. Então, por isso que ela fica aniquilada, porque Jesus quer que ela fique aniquilada, né? Deve saber que seu querer deve se desfazer no meu, como vem desfeita a neve sobre os raios de um sol ardente. Deve saber que, quanto maior a peça que quero fazer, mais preparativos são necessários. Quantas profecias, quantos preparativos, quantos séculos não precederam a minha redenção? Quantos símbolos e figuras não previram a concepção de minha celestial mãe? Agora, depois de cumprida a redenção, devia reafirmar ao homem nos bens da redenção, e para isso escolhi os apóstolos como firmadores dos frutos da redenção, onde com os sacramentos devia buscar o homem perdido e colocá-lo a salvo. Assim que a redenção é salvação, é salvar o homem de qualquer precipício. Por isso, em uma ocasião te disse que fazer viver a alma no meu querer é coisa maior que a redenção, porque salvar-se com fazer com uma vida mediana, agora cair
Agora levantar-se não é tão difícil, e isso conseguiu minha redenção, porque queria salvar os homens a qualquer custo. E isto o confiei a meus apóstolos, como depositário dos frutos da redenção. Então, tendo que fazer o menor, o que fazer o menos naquela época, deixei para agora. E o mais reservando-me outra época para o cumprimento dos meus altos desígnios. Agora, viver no meu querer não é só salvação, mas é santidade, que deve elevar-se sobre todas as outras santidades, mas deve levar o selo da santidade do seu Criador. Quer dizer, que deve levar o selo da santidade do seu Criador. Por isso, deviam primeiro vir a santidade menor como cortejo, como percussora, como mensageira, como preparativo dessa santidade toda divina. E assim como na redenção, escolhi a minha inigualável mãe como elo de união comigo, do qual deviam descender todos os frutos da redenção. Assim te escolhi, e a ti como elo de união, do qual devia ter princípio a santidade de viver em meu querer. E tendo saído da minha vontade para me trazer a glória completa do fim pelo qual foi criado o homem, devia retomar sobre o mesmo caminho do meu querer para voltar ao seu Criador. Qual é, então, o seu espanto? Estas são coisas estabelecidas, ab eterno, e ninguém poderá mudá-la para mim. E como a coisa é grande, é estabelecer meu reino na alma, ainda na terra. Então é grande, né? É algo muito grande estabelecer o reino de Deus na alma, aqui na terra. Tenho feito como um rei quando deve tomar posse de um reino, ele não vai primeiro, senão que antes se faz preparar a habitação real. Depois envia os seus soldados para preparar o reino e preparam os povos para se meterem. Depois segue os guardas de honra, os ministros, e o último é o rei. Isto é digno para um rei. Assim fiz eu, me preparei para a minha morada real, que é a igreja. Os soldados foram santos para me fazer conhecer pelos povos. Depois chegaram os santos que semearam milagres, como os meus ministros mais íntimos. Agora, como rei, venho eu para reinar, pelo que devia escolher uma alma onde fazer minha primeira morada e fundar esse reino na minha vontade. Por isso, me faça reinar e me dê plena liberdade. O trecho 39, 5 de dezembro de 1921. Quem não recebe os bens de Deus é um ingrato, de dúvida e dificuldades. Depois de ter escrito o que está dito acima, que me sentia toda compenetrada e mais que nunca aniquilada, e tendo me posto a rezar, meu sempre amado Jesus veio me estreitando forte a seu coração, me diz: filha do meu querer, por que não queres reconhecer os dons do teu Jesus? Quer te dar? Que o teu Jesus quer te dar? Esta é suma de ingratidão. Supõe um rei rodeado por seus fiéis ministros e que um pobre jovem descalço, andrajoso, que, levado por amor de ver o rei, vai ao palácio e, tornando-se menor do que é por detrás dos ministros, olha ao rei e logo se esconde, temendo ser descoberto.
Mas o rei, pondo nele a sua atenção, enquanto o menino se esconde atrás dos ministros, o chama e o conduz à parte. E, o pequeno treme, fica vermelho, teme ser castigado. Mas o rei estreita o coração e diz-lhe: Não temas, chamei-te à parte para te dizer que quero levar-te acima de todos. Todos os dons que dei aos meus ministros, quero que tu os supere. Não quero que saias do meu palácio. Se o moço é bom, aceito com amor a proposta do rei. Mas dirá a todos como é bom o rei. O dirá aos ministros, chamando a todos para agradecer ao rei. Mas se é ingrato, se recusará a receitar, dizendo: O que queres de mim? Sou um pequeno pobre, andrajoso, descalço. Não são para mim esses dons. E guardarás no seu coração o segredo da sua ingratidão. Não é esta uma horrenda ingratidão? E que será desse moço? Assim és tu, porque te vês indigna, queres desembaraçar-te dos meus dons. E eu, meu amor, tu tens razão, mas o que me causa mais impressão é que sempre queres falar de mim. E ele, é justo, é necessário que fale de você. Seria correto que um esposo que quer casar-se com sua esposa deva tratar com os outros, não com ela, enquanto é necessário que se confie seus segredos, que um saiba o que o outro tem, que os pais dêem o dote a esses esposos e que antecipadamente um se habitue aos modos do outro. E eu acrescentei: diz-me, vida minha, quem é a minha família? Qual é o meu dote e o sorriso? Qual é o meu dote e o teu dote? E sorrindo confirmou: a tua família é a Trindade. Não te lembras que nos primeiros anos da cama te levei ao céu e diante da Trindade sacrossanta nos unimos? E ela te dotou de tantos dons, tu mesma ainda não a conheces. E conforme te falo do meu querer, de seus efeitos e de seu valor, são descobertos os dons com que desde então fosse dotada. Do meu dote não te falo, porque o que é meu é teu. E depois de poucos dias, descemos do céu e as três divinas pessoas tomamos posse do teu coração e formamos a nossa morada perpétua. Nós tomamos o governo do teu entendimento e do teu coração, de todo o teu. E cada coisa que tu fazias era um desabafo da nossa vontade criadora em ti. Eram confirmações de que teu querer estava animada de um querer eterno. O trabalho já está feito, só falta fazer o conhecer para fazer que não só você, mas também outros possam tomar parte desses grandes bens. Isto estou fazendo agora, chamando a um ministro meu, agora a outro, e até ministro de lugares longínquos, para lhes fazer conhecer essas grandes verdades. A coisa é minha, não é tua. Assim que te deixei fazer, é mais, deve saber que cada vez que manifesta um valor de mais do meu querer, sinto-me tão contente que te amo com amor multiplicado. E eu, corando com minhas dificuldades, disse-me: meu sumo e único bem, olhes como me fiz mais má. Antes não tinha dúvida do que você me dizia. Mas agora não. Quantas dúvidas, quantas dificuldades eu mesma não sei de onde tiro essa dificuldade.
E Jesus, não te aflija, nem sequer por isso. Sou eu mesmo quem às vezes suscito, que muitas vezes suscito essa dificuldade para responder não só a ti e confirmar-te as verdades que te digo, mas para responder a todos aqueles que, lendo essas verdades, encontrarão dúvidas e dificuldade, e eu lhes respondo desde antes, a fim de que possam encontrar a luz e a resposta a todas suas dificuldades. Críticas não faltarão, por isso tudo é necessário. E o trecho 1340, 10 de dezembro de 1921, a fecundidade de um ato no divino querer. Encontrando-me no meu habitual estado, o meu sempre amável Jesus veio dizendo-me, minha filha, como é grande um ato feito no meu querer. Veja se você perguntasse ao sol, quantas sementes você fecundou? Quantas vezes multiplicou desde que surgiu sobre nosso horizonte? Nem o sol, nem nenhuma criatura, por mais sábia que fosse, poderia responder-te. Nem sequer com um número aproximado, nem quantas sementes fecundou, nem quantas vezes multiplicou. Agora, um ato feito no meu querer é mais que sol, que multiplica as sementes. São não humanas, mas divinas, ao infinito. Ó, como ultrapassa a fecundidade e a multiplicidade das sementes que o sol fecundou. Acontece uma invocação no mundo espiritual, uma harmonia pela qual todos são atraídos. Os mais dispostos a ouvir a harmonia têm fervor, milhares e milhares de efeitos surge como tantas sementes, e como o ato feito em meu querer leva consigo a potência criadora, fecunda essas sementes em modo incalculável para a mente ilimitada. Então, os atos feitos no meu querer são sementes divinas que levam consigo a potência criadora que mais que sol fecundam. Não só isso, senão que criam as sementes e as multiplicam ao infinito. Esses atos me dão lugar para novas criações, põem em movimento minha potência, são portadoras de vida divina. O trecho 1341, 15 de dezembro de 1921. Somente os atos feitos no divino querer se restitui ao princípio onde a alma foi criada e tomam vida no âmbito da eternidade. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus, ao vir, me disse, minha filha, reordene-se em mim, mas sabe como pode reordenar-se em mim? Fundindo-te inteiramente em meu querer. Mesmo respiro, batimento cardíaco, o ar que respiras não deve ser outra coisa que fusão em meu querer. Assim entra a ordem, entra o Criador e a criatura, e estas retorna ao princípio de onde saiu. Todas as coisas estão em ordem, têm seu lugar de honra, são perfeitas, quando não se afastam do princípio de onde saíram. Preparada deste princípio, tudo é desordem, desonra e imperfeição. Somente os atos feitos em meu querer se restituem no princípio onde a alma foi criada e tomam vida no âmbito da eternidade, levando ao seu Criador as homenagens divinas, a glória de seu próprio querer. Todos os demais atos
fico no baixo, esperando a última hora da vida para sofrer cada um seu juízo e a pena que merece. Porque não há ato feito fora de minha vontade, mesmo bom, que possa fazer-se puro, somente não ter por objeto a minha vontade é lançar lodo sobre as obras mais belas. E além disso, com só separar-se de seu princípio, merece uma pena. A criação saiu sobre as asas do meu querer, e sobre as mesmas asas gostaria que retomasse a mim. Mas em vão a espero. Eis porque tudo é desordem e confusão. Por isso vem no meu querer, para me dar, em nome de todos, a reparação de tanta desordem. O trecho 1342, 18 de dezembro de 1921. A paz é a primavera da alma. Senti-me muito oprimida e angustiada pela privação do meu doce Jesus. Então, depois de uma jornada de tristeza, já avançada a noite, veio e, pondo seus braços em meu pescoço, me disse: Minha filha, o que há? Vejo em ti um humor, uma sombra que te torna ao contrário de mim e quebram a corrente da bem-aventurança que entre eu e tu quase sempre existiu. Tu é paz em mim, por isso não suporto em ti nem sequer uma sombra que possa obscurecer tua alma. A paz é a primavera da alma. Todas as virtudes nascem, crescem e sorriem, como as plantas e as flores, aos raios do sol primaveril, que dispõe toda a natureza a produzir o seu fruto. Se não fosse pela primavera, que com seu sorriso encantador agita as plantas da dormência do frio e veste a terra como de um manto florido, que chama todos com seu doce encanto para fazer-se olhar. A terra seria horrível e as plantas acabariam secando. Assim a paz e o sorriso divino que sacode a alma de toda dormência, que como primavera celestial sacode a alma do frio, das paixões, das fraquezas, da leveza, e com o seu sorriso faz surgir, mais que campo florido, todas as flores, e faz crescer todas as plantas, entre as quais o agricultor celestial se digna passear e tomar deles os frutos para fazer deles seu alimento. Assim que a alma pacifica o meu jardim, pacifica é meu jardim. Assim que a alma pacífica é meu jardim, no qual eu me recreio, me entretenho. A paz é luz, e tudo o que a alma pensa, fala e obra é luz que emite o inimigo, e o inimigo não pode aproximar-se porque se sente golpeado pela luz, ferido e deslumbrado, e para não ficar cego, está obrigado a fugir. A paz é domínio, não só de si mesmo, mas das demais. Assim, diante de uma alma pacífica, ficam ou conquistados, ou confundidos e humilhados. Por isso, ou se fazem dominar, fazendo amigos, ou se vão confundidos, não podendo sustentar a dignidade e a imperturbabilidade. A doçura de uma alma que possui a paz, até os mais perversos sente o poder que essa alma contém. Por isso me glorio tanto em fazer-me chamar Deus da paz, príncipe da paz, e não há paz sem mim. Só eu possuo e a dou aos meus filhos como filhos legítimos.
os quais ficam vinculados como herdeiro de todos os meus bens. O mundo das criaturas não tem essa paz, e o que não se tem, não se pode dar. No máximo, pode dar uma paz aparente, porque por dentro os rasga, uma paz falsa, que contém dentro uma bebida venenosa, e esse veneno entorpece os remorsos da consciência e a conduz ao reino do vício. Por isso, a verdadeira paz sou eu, e quero te manter à sombra de minha paz, para fazer que jamais esteja perturbada, e a sombra de minha paz, como luz deslumbrante, possa manter longe de ti qualquer coisa que a qualquer que queira ensombrar a tua paz. O trecho 1343, 22 de dezembro de 1921. A finalidade de amar a Deus abre a alma para receber a corrente de todas as suas graças. A divina vontade é a maior de todas as virtudes. Continuando o meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver dentro de uma luz deslumbrante, e essa luz, desfazendo-se em chuva de luz, caía sobre as almas. Mas muitas não recebiam essa corrente de luz, porque estavam como fechadas, e a corrente corria até onde encontrava almas abertas para recebê-la. E meu doce Jesus me disse: minha filha, a corrente de minha graça entra nas almas e opera por puro amor. A única finalidade de me amar tem aberto, finalidade de me amar tem aberto as almas para receber a corrente de todas minhas graças. Amor sou eu. Amor sou eu, amor são elas, assim que elas estão em contínuas corrente para mim. E eu para elas. Ao contrário, aquelas que trabalham por fim humano estão fechadas para mim. Sua corrente está aberta a tudo o que é humano. E a corrente do que é humano recebe quem age com o fim de pecar, recebe a corrente da culpa. E quem opera por fim diabólico recebe a corrente do inferno. A finalidade do agir das diversas tintas ao homem, que a transforma ou em belo ou em horrível, ou em luz ou em trevas, ou em santidade ou em pecado. Qual é a finalidade de agir? Tal é o homem. Por isso, em minha corrente, nem todos entram. E como é rejeitada pelas almas que estão fechadas a mim, então se descarrega com mais ímpeto e abundância as almas abertas a mim. Dito isso, desapareceu, mas depois voltou e acrescentou: você me saberia dizer por que o sol ilumina toda a terra? Porque é muito maior que a terra, e como é maior, tem a capacidade de tomar em sua luz toda a circunferência da terra. Se fosse menor, iluminaria uma parte, mas não toda. Assim que as coisas menores são envolvidas e absorvidas pelas coisas maiores. Agora, minha vontade é a maior de todas as virtudes. Por isso, todas as virtudes ficam diminuídas e perdidas em meu querer. É mais, ante a virtude da santidade do meu querer, as outras virtudes tremem por reverência ante meu querer. Sem ele, as virtudes acreditam fazer algo grande, mas ao contato com a santidade e potência da virtude da minha vontade, vê que não faz nada. E para dar-lhes o selo de virtude, estou obrigada a submergi-la no mar imenso de minha vontade. Minha vontade não só tem o primado sobre tudo, senão que dá as diferentes tintas de beleza às virtudes. Põe nelas as tintas divinas
o esmalte celestial, sua luz deslumbrante. Então, se as virtudes não são revestidas por meu querer, serão boas, mas não belas, com belezas que arrebata, que encanta, que apaixona céu e terra. Depois o meu doce Jesus me transportou para fora de mim mesmo, me fez ver que debaixo do mar se abriam canais de água, que fazendo-se caminho debaixo de terra, inundavam os fundamentos das cidades, e algumas partes se derrubavam edifício, em outras faziam desaparecer, abrindo-se eles tubulhões de águas, engolindo tudo debaixo da terra. E Jesus, todo aflito, me disse: o homem não quer corrigir-se, e minha justiça é forçada a golpeá-lo. Minhas serão as cidades, muitas serão as cidades que serão castigadas pela água, pelo fogo, por terremotos. E eu, meu amor, o que dizes? Não o farás. E enquanto queria rogar-lhes, desapareceu. Jesus, eu confio em vós, que todo o Senhor seja aberto as mentes e os corações para entender e compreender o que o Senhor está nos falando aqui, Senhor, através desses escritos. Amém, Filho de Jesus, eu te amo e te adoro. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.